Cadê o pastor Gustavo? Amém. Aleluia. Convidei o pastor Gustavo hoje para trazer a mensagem. Deus está levantando pastores desse ministério aqui. Amém? Estenda a tua mão para frente, nos abençoar. Ele possa ser um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas nessa noite. Amém? Obrigado, Deus, porque agora chegamos a um momento tão importante, Senhor, a qual receberemos a tua palavra, Pai. Não que os outros momentos não tenham sido importantes, Pai. Todos eles foram validados através da presença do Teu Espírito Santo, Pai. Mas queremos, Paizinho querido, neste momento, pedir que o Senhor venha usar o Teu servo com toda a autoridade e poder, ó Pai, e que neste lugar, Senhor meu Deus, não exista lugar, não exista espaço para mais nada, Senhor, que não seja corações abertos como terras férteis, Pai, para receber a Tua palavra. Colocamos a vida do Gustavo nas Tuas mãos, ó Deus. Usa ele, Senhor meu Deus, com toda a autoridade e poder, Senhor meu Deus, porque nós cremos, Senhor, que todo aquele que se dedica, Senhor meu Deus, e Te obedece, Senhor meu Deus, torna-se um vaso de bênção, Senhor, para abençoar muitas vidas. Então, querido Deus, Teu Espírito Santo tem liberdade, Pai. Aquieta cada coração aqui nesta noite, a partir desse momento, e que cada um aqui, Senhor, possa receber a libertação através da verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Porque a paz do Senhor, vocês estão dizendo amém para a paz do Senhor. Não é para o Gustavo, é para o Senhor, para a paz dele ser na sua vida. Que a paz dele seja constante na sua vida. Eu vou tirar de novo. Mas eu vou tirar pelo seguinte. Eu estou meio gripado, eu peguei uma gripe de quinta-feira, mas daí até o meu pai e minha mãe estão aí, eles falaram, mas você não vai tomar remédio? Eu falei, não. Mas por que você não vai tomar remédio? Porque eu creio na cura do Senhor. Meu pai perguntou, mas você é fé? Eu falei, é fé, pai. Então eu creio na restauração completa do Senhor, que Ele já está trazendo para a minha vida, que eu estava bem pior ontem. Mas o motivo de eu tirar a minha blusa e estar com essa camiseta aqui em ritmo de Copa do Mundo, é para falar uma coisa para o coração de vocês, que não vai ser o tema central da nossa conversa aqui, mas é isso daqui, ó, que vocês carreguem a cruz de Cristo no coração de vocês, no peito de vocês, e que vocês tenham um propósito na vida de vocês. Esse ministério aqui, que é Rota 47, nasceu no propósito de Deus, e graças a Deus, esse propósito tem levantado pessoas, levantou aí o pastor Valdemar, a pastora Isabela, para estar cada vez mais demonstrando amor dos nossos corações e levantando nós, vocês aqui, vocês, para que a gente tenha um propósito no nosso coração e o Senhor revele qual que é esse propósito na nossa vida. Mas isso, quando a gente carrega a cruz de Cristo junto, senão nada adianta, nada vai adiantar. Igreja, por favor, abram a Bíblia de vocês lá em 1 João. Uhul! Lá em 1 João, capítulo 1. Amém? A gente vai ler do 1 ao 7. Depois a gente descobre. 1 João 1. 1 João 1, do 1 ao 7. Eu vou ler aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, e isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos,
Isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu te convido a baixar sua cabeça agora e fechar seus olhos. Senhor Jesus, Deus Pai, Espírito Santo de Deus, vem estar neste momento falando a Tua palavra que foi revelada ao meu coração, que tanto me atingiu nessa semana, que Tu possa falar aqui com tantos jovens, tantas pessoas neste momento, que Tu, Espírito Santo de Deus, esteja neste momento convencendo cada coração aqui da Tua verdade, da verdade que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. O livro de 1 João, a epístola de 1 João foi escrito por João. Se você não sabia, é por João. João, ele foi um apóstolo, um discípulo de Jesus, que caminhou lado a lado. João, ele reclinava a sua cabeça no colo de Jesus. E isso aconteceu. Ele escreveu essa epístola, os estudiosos dizem, entre 80 a 100 depois de Cristo, porque ele precisava enviar para as igrejas, ele precisava ensinar as igrejas com relação a uma teologia que estava surgindo na época, que era uma teologia conhecida como gnosticismo, que era algo que desconhecia a obra de Cristo. Eles não acreditavam na obra de Cristo. Então João pegou e escreveu isso aqui para enviar para as igrejas lá da Ásia, para que elas tivessem um contato e tivessem essa afirmação no coração delas do que era verdade. E João, ele caminhou lado a lado com Jesus. Então, dúvida no coração dele não existia nenhuma, porque ele tinha visto, e ele fala aqui, a gente já vai discorrer sobre isso, ele fala que ele ouviu, que ele viu, e por isso que ele falou sobre isso. Mas ele começa ali falando do que era desde o princípio. Por que ele fala do que era desde o princípio? De quem ele está falando aqui? Ele está falando de Jesus. Porque os gnósticos lá da época, eles não acreditavam que Jesus era. Eles acreditavam em alguns deuses que tinham surgido no meio, que a obra de Jesus era só mais uma passagem aqui na Terra. E João veio mostrar que ele era, que Jesus era, desde o começo. Mas como assim? Desde o princípio? Mas Jesus, ele nasceu no ano zero, né? Quando ele só veio na Terra. Não, Jesus já estava com o Pai. E quem diz isso? Jesus. Lá em João 8,58, Jesus, quando ele está conversando com Nicodemos indaga ele e ele fala: em verdade, vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Muito antes, Jesus já era. E daí lá em Apocalipse 22:13, numa revelação dada a João, Jesus também fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, João aqui estava falando de alguém que já era, que já existia e estava ali testificando uma verdade que ele tinha certeza. Por que ele tinha certeza? Porque ele teve um contato íntimo. Ele teve um contato íntimo com Cristo. Ele estava caminhando lado a lado. E ele não queria que o povo saísse dessa verdade, porque ele sabia que era tão verdade para a vida dele, que ele queria que o povo também tivesse contato com isso. Então ele vai e escreve essa epístola. E como fala ali no versículo 1, 2 e depois no 3, que ele fala que ele teve contato ouvindo, vendo, contemplando e tocando as mãos de Jesus. Então ele teve um contato muito próximo mesmo. Por isso ele tinha a certeza real, a certeza absoluta do que ele estava falando e do que ele falaria ali para frente, do que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite. E o que ele fala no versículo 3 ali, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E é exatamente isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite, é sobre comunhão, que ele enfatiza 2 vezes aqui nesse versículo. Comunhão conosco, que era a comunhão da igreja, e a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus.
Quando João ele fala de comunhão, ele fala em duas aqui, que é a comunhão que a gente tem com a igreja e a comunhão que a gente tem com a Trindade, certo? Então a gente vai entender qual é mais importante e, antes de mais nada, entender o que é esta comunhão. Para você, o que é comunhão? Estar junto, união. Acabou? Dividir as coisas. Ter a mesma visão. Isso mesmo. A comunhão, ela deriva de uma palavra grega chamada koinonia. Por que eu falo dessa palavra grega? Porque essa palavra grega ela aparece 18. Alguns estudiosos dizem que é 18, alguns dizem que é 20 vezes no Novo Testamento, mas ela aparece diversas vezes, não só como comunhão. Então é exatamente isso que a gente vai tentar entender hoje o que significa. Porque koinonia, ela tem um sentido de ter em comum, tendo algo em comum, de uma sociedade, de um companheirismo. Só que a gente não vai conseguir expressar tudo o que koinonia quer dizer. A gente não vai conseguir expressar tudo o que comunhão quer dizer. Mas isso eu quero que entre no seu coração nessa noite, para que você entenda qual é a comunhão verdadeira. A comunhão é real. Se é só estar junto com seus amigos ou não. Então, quando a gente fala de comunhão e a gente entende que ela não termina só nisso, só em ter algo em comum, só em união, só em sociedade, só em companheirismo, que ela é muito mais que isso, nós podemos dizer que comunhão, a koinonia, ela é uma junção de várias comunhões. Como assim? Como assim, Gustavo? A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, com o Espírito Santo e com a igreja. João ali, ele fala da comunhão com a igreja, com o Pai e com Jesus Cristo. Então, entendendo dessa forma, eu pergunto para vocês aí, será que eu fiz essa pergunta para mim, será que realmente eu sei o que é comunhão? Porque a gente vem aqui no culto e nós jovens, todos, inclusive o Valdemar e a Isabela, inclusive meu pai e minha mãe aí, são jovens no espírito. E a gente vem aqui, se reúne, daí a gente vê os amigos, depois a gente vai tomar um lanche junto, ou vai para casa se reunir com a família, e daí a gente fala, estou tendo um tempo de comunhão, correto? Sim, mas não é só isso. Comunhão não é só isso. Comunhão não está só na parte de você ter comunhão com seus amigos. Porque se não houver comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você nunca, nem eu, conseguiríamos ter uma comunhão real, uma comunhão verdadeira, que a gente vai descobrir lá no final o que é, como é, e nesse sentido. Mas principalmente a gente deve ter uma comunhão com o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem habita em nós e quem está no nosso meio. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para que conosco habitasse, para que em nós habitasse, para que então a gente pudesse entender essas verdades práticas da nossa vida. Mas se eu estou dizendo que comunhão não é só sair com os amigos, mas por que não? E eu dou um exemplo bem claro de se comunhão só é como comunhão só com os amigos é diferente da comunhão verdadeira que se tem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando você tem uma comunhão com seus amigos, muitas vezes ela não passa de uma reunião. Ah, como assim? Eu tenho amigos meus conhecidos que eles se reúnem para fumar baseado. Eles estão tendo comunhão lá? Eles estão numa rodinha lá junto com eles. Existem amigos meus que se reúnem para sair, para ir beber. Existem amigos meus que se reúnem para jogar videogame. Existem amigos meus que se reúnem... Não, eu creio que meus amigos não fazem isso. Se reúnem para falar mal das pessoas, para fofocar. Muitos se reúnem para estudar. E eu creio que muitos se reúnem para ler a Bíblia. Muitos se reúnem para estar junto, para dividir opiniões, dividir testemunhos. E
Isso não passa de uma reunião. A gente pensa que, mas a gente está aí junto, a gente está em comunhão. Não, gente. Isso não passa de reunião, se você não tiver com o Espírito Santo no seu coração. Se não tiver com Deus e com Jesus Cristo no seu coração. Isso não passa de mais um momento, mais uma distração, mais um encontro social. Isso não é a comunhão verdadeira que Cristo quer que nós tenhamos como igreja. Então, nesse ponto, eu paro para te perguntar e para me perguntar qual é o tipo de comunhão que nós queremos para a nossa vida. Qual é o tipo de comunhão que você quer para a sua vida? Uma simples reunião ou uma comunhão verdadeira? Um amor verdadeiro pelas outras pessoas, um sentimento que seja real. E até João fala ali no versículo 4, que ele escreve essas coisas para que a nossa alegria seja completa, para que a gente tenha um sentimento verdadeiro, para que a gente seja completo em tudo, em tudo. Então essa comunhão, a comunhão se a gente quiser, e eu vou falar aqui uma comunhão que é a comunhão verdadeira, ela implica num relacionamento com o Espírito Santo. Gustavo, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Está lá agora, João falou para vocês, agora eu vou trazer outro cara, Paulo, falando para vocês aqui. Em 2 Coríntios, o capítulo 13, em algumas Bíblias o 14, em algumas Bíblias o versículo 13. Por que algumas 13 e algumas 14? Porque tem algumas Bíblias que juntam o 13 num só, e algumas Bíblias separam o 13 e tem o 14. Então, se na outra Bíblia tiver o 13, se na Bíblia tiver o 14, é a mesma coisa. O que ele diz lá, na minha Bíblia, que é o 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha o que Paulo fala aqui. Ele fala que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E eu falo agora isso para vocês, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês nessa noite. Que o Espírito Santo venha atingir o seu coração para que você tenha uma comunhão com Ele, a comunhão dEle. Aqui Paulo demonstra que a comunhão vem do Espírito Santo. Mas e daí, como que a gente entende e como que a gente vai identificar se a gente tem a comunhão do Espírito Santo? Simples. É só a gente olhar lá para Gálatas 5, que diz dos frutos do Espírito. Quando você tem a comunhão do Espírito Santo, você tem frutos do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o Espírito Santo habita em você, você tem os frutos dele. E mais do que isso, você começa a ter os dons do Espírito Santo. Você começa a ser usado de maneira diferente. Você consegue ter um amor diferente pelas pessoas. Você é usado por ele. E mais do que isso ainda, você passa a ter uma ligação de companheirismo com Jesus Cristo e com Deus. Mas isso, igreja, só depende da sua relação com o Espírito Santo. Se você não tiver uma relação com o Espírito Santo, você não vai ter uma relação com Deus, você não vai ter uma relação com Jesus, você não vai ter uma relação com o seu próprio irmão. Não existe relação entre marido e mulher se você não tem uma comunhão com o Espírito Santo. Porque você não tem frutos do Espírito. Você vive de maneira diferente. Mas e daí a gente continua lendo ali, Paulo ainda falando, mas lá em Filipenses, ele fala em Filipenses 2, o versículo 1 e o versículo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Quando eu li essa passagem que Paulo vem adverter a igreja de Filipe, ele fala que se nós temos alguma comunhão no Espírito, nós teremos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu volto aqui nesse modo de pensar, dando os exemplos das reuniões ali em cima. Quando nós só nos reunimos, nós estamos ali, num centro, por exemplo, para jogar videogame. Todo mundo está com o mesmo objetivo, não está? Quando a gente se reúne para sair com os amigos, por exemplo, todo mundo está com o mesmo objetivo ali, às vezes uma comemoração. Mas quando a gente tem alguma comunhão no Espírito, nós temos um só Espírito.
um só Espírito habita na gente. Então, existirá uma condição para que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Lá em João 3, do 5 ao 6, Jesus disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus fala que nós devemos nascer para o Espírito. O que é nascer para o Espírito? O que é ter o Espírito Santo? O que é ter um relacionamento com o Espírito Santo? É morrer para a carne. Porque se você continua exercendo a carne, os desejos desse corpo aqui corruptível, você nasceu da carne. Mas uma vez que você exerce os desejos do Espírito Santo, você é nascido do Espírito. E para que então nós tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo, para que então nós tenhamos um relacionamento com Cristo, para que então nós tenhamos uma relação com Deus, para que então, verdadeiramente, nós tenhamos uma relação como corpo de Cristo, como amigos, como família de Cristo, como igreja. Porque não adianta nada, não será nada você ter um relacionamento aqui dentro da igreja se todos não estiverem caminhando no mesmo Espírito. Porque não habitam espíritos diversos. Então vamos voltar ali para João, porque para que a gente tenha o mesmo espírito, para que a gente tenha o mesmo modo de pensar, para que a gente tenha uma só atitude, nós devemos abandonar algumas práticas que nos afastam desse espírito, que são as práticas de pecado e de iniquidade. É fácil? Não, gente, não é fácil. Mas é prazeroso, porque como o João disse ali, para que a alegria seja completa. A alegria só é completa quando a gente continua e prossegue vivendo essa verdade. Então, mas como que a gente vai entender aonde nós estaremos, qual caminho nós devemos seguir então, para que nós tenhamos esse espírito habitante dentro do nosso coração? João continua dizendo ali, a gente já leu ali do 5 ao 7. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus, que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Então, se Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, nós devemos nos afastar das trevas. O que é treva? Treva é o pecado, treva é a iniquidade, treva é o seu amigo que te chama para ir beber, treva é o teu amigo que te chama para fumar uma, porque é legal. Treva é o teu amigo que te convida a acessar site pornográfico. Isso é treva. E ele fala que Deus é luz. Então, se dissermos que temos comunhão com Ele, se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Faça um retrospecto da sua vida, nas suas últimas semanas, e enxergue isso na sua vida. Se você diz que anda com Deus, mas se você diz que você tem comunhão com Deus, mas que você anda nas trevas, você é mentiroso. É exatamente isso que está dizendo aqui. Você não pratica a verdade. Essa verdade aqui é a verdade de Jesus na sua vida. Então, a gente vai chegando num ponto aqui que a gente tem que escolher. A gente tem que escolher se a gente quer andar na luz ou andar nas trevas. E no versículo 7 ele continua: se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É exatamente isso. A gente pode ver aqui que João ele chega no auge da comunhão quando a gente anda na luz, como Ele na luz está. Então, aí sim, nós teremos uma comunhão uns com os outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que fazer uma escolha, amado.
Você tem que escolher ou a luz ou as trevas. Não tem como você caminhar nos dois ao mesmo tempo. Não tem. Você tem que fazer uma escolha nessa noite, uma escolha para a sua vida, para que você viva uma verdadeira comunhão, para que daí então você tenha comunhão. E não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo aqui é João. Está aqui na Bíblia. Ó. Ele que diz isso para você nessa noite. Para que você tenha comunhão com os outros, para que você tenha verdadeira comunhão, você precisa andar na luz. Senão, isso não vai passar de reunião, isso não vai passar de encontros, isso não vai ser uma comunhão verdadeira. Então, quando você escolhe andar na luz, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, nesse momento, eu pergunto de novo ali o que eu tinha perguntado, que tipo de comunhão você quer para a sua vida? Essa comunhão reunião ou a comunhão do Espírito Santo? Se você escolhe a verdadeira comunhão e passa a habitar na luz e não ter contato com as trevas, chega um ponto que você vai ter que fazer uma escolha também nas suas amizades. Se você anda na luz, as suas amizades, para que vocês vivam no mesmo modo de pensar, no mesmo amor, em um só espírito e uma só atitude, elas precisam viver na luz também. Ah, não, Gustavo, mas agora eu não posso mais estar com meus amigos no colégio, na faculdade, no trabalho. Não. Mas vai chegar um momento que ou eles vêm para a luz, ou você vai para as trevas. Existe um ponto que você vai ter que chegar a um ponto que você vai ter que dizer não, se você não quiser ir para as trevas junto com eles. Ou eles vão ter que dizer sim e vir para a luz com você. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você vai fazer com que eles vejam essa luz, eles habitem contigo. E eles sintam vontade de estar com você. Eles sintam vontade de estar aqui, não só para ser mais um encontro, mas porque eles viram realmente a luz. Eles começam a fugir das trevas. E onde está escrito isso? Está lá em Salmo 119, 63. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Diz aqui Salmos que eu sou amigo de todos que te temem e obedecem os teus preceitos. Esses são os meus amigos. Esses são os meus amigos verdadeiros. São aqueles que obedecem a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem os preceitos de Deus. Por quê? Por obrigação? Não. Porque eles viram que aí existe alegria verdadeira, que aí existe amor verdadeiro, que é aqui que existe comunhão verdadeira. Eu estava esses dias de um amigo meu que ele era bem financeiramente, ele tinha vários amigos, e daí chegou um momento que ele teve um problema na empresa dele e ele perdeu muito do seu dinheiro. E quando ele tinha dinheiro, nossa, ele era rodeado de amigos. Tinha pessoas que saíam com ele, que viviam junto com ele, mas daí foi o fato dele não ter mais dinheiro, que esses amigos não existiram mais. Então eu te pergunto, isso é ter comunhão? Não, isso não é ter comunhão. Ter comunhão é você estar do lado da pessoa, independente de qualquer circunstância. Isso é fácil, igreja? Não. Isso é só o Espírito Santo que traz no nosso coração. Só o Espírito Santo que nos faz amar as pessoas assim. Nós, seres humanos, temos uma tendência para o mal. Se nós não estivermos com o Espírito Santo, nós praticaremos o que é mal. Então, daí a gente continua lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Se você não entendeu os Salmos, vamos ler 2 Coríntios 6, 14 e 15. Esse eu peço para vocês abrirem, por favor. Porque esse vai falar um pouquinho mais ao nosso coração. Se você não entendeu ali de Salmos, que diz que eu sou amigo dos que temem e obedecem teus preceitos, a gente lê 2 Coríntios, o 14 e o 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Infiéis, tem algumas versões que falam que são os descrentes. Pois que sociedade
tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Eu me fiz essas perguntas aqui que Paulo está fazendo. Por quê? Por que a justiça faria uma sociedade com a injustiça? Que comunhão vai ter a luz com as trevas? E que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Então não existe unidade da luz com as trevas. Elas não se misturam. Não existe unidade entre um crente e um descrente. Não existe unidade entre alguém que é fiel e que é infiel. Porque não combina. Dá rixa. Não mistura. Porque enquanto um quer ali roubar o troco do mercado que veio a mais, o outro quer devolver. Enquanto um se sente feliz por ter encontrado um celular na praça com identificação da pessoa, o outro quer devolver, porque é de alguém. Enquanto um quer experimentar uma bebida mais forte só para ver o que dá, o outro não quer. Então não combina. Eles não vão poder estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Enquanto um quer sair e ir numa casa noturna, o outro não vai querer. Aí chega um momento que, fica chato, né? Um fica dizendo não toda hora, e o outro não, vamos, o outro não, vamos, não. E eu falo isso para vocês como testemunho de vida. Quando meus amigos me chamavam, amigos da faculdade, Gustavo, vamos no barzinho tal. Eu, não vou, eu não gosto de estar lá. Gustavo, a quinta vez eles me chamavam. Depois da quinta, não existia mais Gustavo no barzinho. Porque não combinava. Não existia comunhão ali. Então chega um momento que ou eles vêm aqui, como esses meus amigos da faculdade vieram, ou eles não saíam comigo. Ou eles fazem alguma coisa em casa, ou eles não saem comigo. Ponto. Esse é o posicionamento que você tem que ter. Para que então, desta forma, a comunhão esteja ligada a uma unidade espiritual. E essa unidade espiritual, ela nos ligará a Jesus, para então ela nos ligar uns aos outros. Quando você tem uma unidade, o Espírito Santo habita em você, você tem uma unidade com Jesus. Quando você tem uma unidade com Jesus, você pode ter uma unidade com outra pessoa. Se essa unidade não existir com Jesus, você não tem unidade com outras pessoas. Não vão passar de momentos, de reuniões. Então, quando a gente tem essa unidade espiritual, a gente começa a compartilhar de algo que é verdadeiro, de uma amizade que é verdadeira. E isso é um sinal de uma comunhão verdadeira. Quando a gente tem essa unidade espiritual, a gente começa a compartilhar os nossos bens materiais com as outras pessoas, mas sem esperar nada em troca. Porque você vê o seu irmão ali, que ele tem unidade com você, você tem comunhão com ele, você vê ele passando necessidade, você ajuda. Porque essa é unidade. Você não quer que ele passe necessidade, você não quer que ele passe por problemas, você corre atrás, você vai e faz tudo por ele, porque existe uma unidade em Cristo Jesus. Mas isso só existe se nós estivermos com o Espírito Santo no nosso coração. Para que então, como o Valdemar comentou ali, de todas essas ações do Homem Brasil e tal, isso não seja um pesar. Porque a gente vai estar lá no dia 20, por exemplo, na praça, porque a gente tem comunhão com os nossos irmãos, a gente gosta de estar lá cooperando com a obra de Cristo. Porque daí existe comunhão do Espírito Santo. Existe, como diz lá em Filipenses, um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Uma vez que nós pensamos iguais, quem vai pensar de ficar em casa, assistindo o jogo,
se você pode ir lá reunir um monte de gente para estar conhecendo a verdade, conhecendo o Espírito Santo e tendo a comunhão verdadeira, tendo a alegria verdadeira? Ninguém. Porque isso é natural. A gente quer estar onde as pessoas que pensam igual a gente estão. E daí ainda nós teremos uma convivência na comunidade da fé, visando um só propósito. Não é a Rota 47, é o propósito de Cristo. Esse é o propósito que Cristo vem nos dar. Eu queria pedir para o louvor subir aqui, por favor. Eu sempre quis falar isso. E daí eu gosto o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, e essa semana foi uma semana bem dolorida assim para mim, porque eu apanhei muito de Deus essa semana. Ah, Gustavo, como assim você apanhou de Deus? Sim, eu tomei muita bufetada na cara para entender essa verdade aqui de comunhão. Porque exercer os frutos do Espírito não é fácil para com todos. Mas nós devemos ter o Espírito Santo. E daí existe uma solução que você pode ter essa noite, que eu posso ter essa noite. E que a pergunta que eu me fiz, tá, mas como que eu posso fazer isso? Eu sou humano, como que eu vou conseguir ter o Espírito Santo no meu coração se eu erro, se eu falho com as pessoas? E daí, não tardando, a Bíblia vem responder a gente lá em 1 João 1:9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E depende de você, querido. Depende só de você. Porque ele diz aqui, se o Gustavo confessar os pecados para mim, não. E ele falou para mim, não, se o meu pai confessar os pecados por mim, não. Se você confessar os seus pecados, aí sim, Deus será fiel e justo para te perdoar. E como Deus é lindo, né? Porque eu me emociono de falar isso, porque eu estava tendo um momento de oração com Deus e eu fazendo o esboço da pregação. Palavras são só palavras, se o Espírito Santo não estiver aqui no nosso meio. E eu estava orando para o Senhor e perguntando, mas Senhor, o que é essa tua palavra? O que tu quer dizer com isso? E ele veio tão lindo. Falou, não, filho, relaxa, eu te amo. E eu amo aquelas pessoas que estão lá. E eu quero falar com eles. E eu vou dar mais uma chance para cada um, para que eles experimentem verdadeiramente o que é ter comunhão com Deus, o que é ter comunhão comigo. E você tem mais uma chance, querido, nessa noite, de confessar os seus pecados, para que Jesus possa te perdoar, então, para que você possa escolher entre a luz ou as trevas. A escolha é só e tão somente sua. O Valdemar não vai poder fazer nada, a Isabela não vai poder fazer nada, a pastora Tânia, menos ainda. O pastor Joel, que é um homem de oração, nada também. Só você pode tomar essa decisão para a sua vida, independente de qualquer circunstância. Independente do seu pai, independente da sua mãe, independente dos seus colegas de trabalho, independente dos seus atuais amigos. Aí sim, você experimentará essa verdade na sua vida. E você vai entender o que é a alegria plena que João fala ali. Você vai poder entender o que é ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com o Pai, com o Filho, para então ter comunhão na igreja. Senão, gente, isso aqui não vai passar de uma reunião.
você estar aqui não vai passar de você estar em um outro lugar qualquer. Se você não fizer isso pela sua vida. E daí, infelizmente, lá no futuro, talvez a gente não se encontre no céu. Se você não optar por isso. Se não você fizer essa escolha. É dolorido ouvir essa palavra, e foi doído para mim quando o Espírito Santo me confrontou falando: você quer ir para o céu mesmo? Então olha bem para a sua vida e veja o que você está fazendo, para saber se você quer ir para o céu, estar comigo. Porque parece fácil estar aqui na igreja só, né? Parece fácil viver a vida aí fora, mas não é não, querido. Você tem que confessar, você tem que se prostrar, você tem que se humilhar diante de Deus, porque senão você vai estar nas trevas e o teu fim será as trevas. E que nessa noite você consiga ter esse momento aqui para estar pedindo para que o Senhor venha mudar a sua trajetória, mudar a sua história de vida, porque só você pode fazer isso por você mesmo. Amém?